Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao terceiro bate-papo vocacional, terceiro podcast vocacional. Hoje eu estou muito bem acompanhado com um vocacionado Pia Martino, um seminarista, uma leiga de nossa paróquia e um religioso também da nossa congregação. Você que está chegando, é sempre bom lembrar as nossas mídias sociais, @vocacionalpiamartino.for, @piamartinos no Brasil, @seminário_mundo jovem. E também se inscrevam no YouTube da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, /Fortaleza. Novamente bem-vindas. Gostaria que vocês se apresentassem. Vou começar pelas damas, por favor. Boa noite, meu nome é Giovânia, estou coordenadora da Pastoral Litúrgica e agradeço desde já o convite para participar desse podcast. Bem-vinda, o religioso. Boa noite, eu sou Jason, sou religioso Pia Martino. Esse ano fiz os votos perpétuos. Atualmente moro na Itália fazendo a teologia lá na cidade de Padre Pia Marta. Seminarista. Boa noite, eu sou o Lucas, tenho 20 anos, já estou no seminário Pia Martino aqui há 3 anos, terminando a faculdade de filosofia. O nosso vocacionado. Boa noite, meu nome é Guilherme, estou nesse período de discernimento vocacional, para que, se for da vontade de Deus, eu possa ingressar no seminário. Giovânia, eu estou muito feliz com a sua participação. Giovânia é a nossa coordenadora, tá, da liturgia da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré. Muito simpática, muito solícita, tá? Fica a dica aí para os outros coordenadores aí das pastorais movimentos da igreja. Precisamos desses coordenadores sempre disponíveis e sempre abertos, tanto a mudanças também como avanços, né? E ao novo em nossas paróquias. Giovânia, eu gostaria que você fizesse uma apresentação pessoal e pastoral, falasse um pouco como que funciona a pastoral da liturgia em nossa paróquia. Então, Rodrigo, como já falei, meu nome é Giovânia, né? Sou casada. Esse ano a gente completa 34 anos de casado, após 8 de namoro. Casei com meu primeiro namorado. Que benção, olha. Então, são 42 anos juntos, né? É uma alegria. O Senhor nos deu de presente 2 filhos e esse ano a primeira neta. 4 meses, completar agora dia 15. Como falei, eu voltei para a igreja, eu digo assim, voltei porque quando a gente é adolescente, crisma, casa, vai embora, depois volta, né? E aí eu voltei para a igreja através da renovação carismática, participei do Seminário de Vida no Espírito Santo, em 92, e já fiquei, né? Não saí mais, graças a Deus. Em 2013, fiz o curso de liturgia com o Padre Judicael. E em 2018 fui convidada pelo Padre Raimundo para o MESC. E agora, no início do ano 2020, fui também convidada para fazer essa experiência na coordenação da liturgia. Foi logo no início da pandemia também, a gente pouco pôde fazer em 2020. Então, considero que a gente começou o serviço já em 2022, né? Estamos aqui fechando um ano de serviço com a pastoral litúrgica. Como funciona a pastoral litúrgica? O portão de entrada, a porta de entrada da pastoral litúrgica é uma formação que a gente faz, dependendo da demanda, da procura, 1 ou 2 vezes por ano, onde a gente faz uma formação de 5 semanas, não são bem 5 semanas diretas, são 5 sextas-feiras, e a gente, é feito antes o anúncio na missa, nos avisos da missa, as pessoas procuram, fazem sua inscrição, e a gente se reúne e traz alguma base, uma noção. Não é um curso teológico sobre liturgia, né, tão aprofundado, mas são noções básicas, básico que a gente precisa para servir. A gente traz o ano litúrgico, com todo aquele ciclo, com todos os tempos, né, faz a demonstração, explica sobre as cores, explica sobre festas, memórias, solenidade. Coloca assim, faz uma oficina, traz o lecionário missal, onde as pessoas possam manusear e encontrar as leituras, aprender a localizar. Uma catequese, né, Giovânia? Uma catequese, né? E aí a gente coloca os gestos litúrgicos e faz aquela preparação. Nós temos uma reunião mensal, sempre na última segunda-feira de cada mês, onde o Padre Ronaldo, terminando esse curso, faz um envio dessas pessoas, a gente já vai e coloca nas escalas. Nós temos 13 escalas, porque são 13 missas semanais na nossa paróquia. Segunda a sexta, 5, 2 no sábado, 7 e 6 no domingo. E a gente faz essa distribuição dessas pessoas que estão entrando dentro dessas escalas. Cada escala tem uma coordenação. Todos nós nos reunimos com o Padre Ronaldo na última segunda de cada mês.
Bimestralmente temos um encontro a nível região Bom Jesus dos Aflitos. E uma vez por ano também temos um encontro a nível Nordeste 1, Arquidiocese. Como vamos ter agora, dia 18, 19 e 20, nas Irmãs Josefinas, onde a gente vai estudar a Carta Apostólica do Papa Francisco, Desidério e Desiderado, e também a instrução geral da nova edição do Missal Romano. Não é o novo Missal, mas é uma nova edição. E nós vamos aqui agora nos aperfeiçoar, aprender, né, nos reciclar, para podermos bem servir ao Senhor. Muito bem, você deve lembrar, claro, do ano do laicato, né? Que refletimos sobre a presença e a importância dos leigos na igreja. Esse ano nós estamos no 3º ano vocacional. Então, gostaria que você partilhasse um pouco sobre a importância dos leigos na igreja, desse serviço. É muito importante, né? O leigo, após o Concílio Vaticano II, que houve essa abertura, e na nossa igreja, assim, ela é uma abertura mesmo, a gente é muito acolhido como leigo, existe essa disponibilidade em acolher o leigo. A gente vê nas reuniões que não acontece isso em todas as paróquias, mas aqui em Nazaré a gente tem essa abertura, essa acolhida, uma acolhida supervisionada, uma abertura supervisionada, mas existe. E o leigo, a presença do leigo na igreja, a gente recebe esse convite através do Evangelho, né? Ser sal da terra, ser luz do mundo. Então, eu penso assim, que o leigo é exatamente esse sal da terra. Ele vem aqui, né, reabastece, se abastece e vai para o mundo, e vai para o seu trabalho, vai para a sua escola, e vai para a sua rua, e vai para a sua família, e vai para situações cotidianas, sociais, levando esse evangelho, levando essa palavra. Eu falo muito, a gente conversa muito nas reuniões de formação litúrgica. O primeiro a ouvir somos nós. Nós começamos a ler as leituras que iremos fazer 3, 4 dias antes da celebração. E a gente fica lendo e repetindo para poder ler bem, né? Poder proclamar bem a palavra. Então, como somos o primeiro a ouvir, nós também somos os primeiros chamados a colocá-la em prática, né? Então, a gente tem que aprender aquilo que a gente está ouvindo e levar para fora, e levar para o mundo. E aí, sim, levar esse sabor, levar esse sal, levar essa luz. O convite é esse, né? Sermos luz através do nosso testemunho, o Deus ser glorificado. Giovana, te ouvindo falar, eu lembrei de Hilda, que inclusive até hoje ela é coordenadora da liturgia da minha comunidade de origem, que ela investiu muito em mim, assim, lá no começo, sabe? Eu bem pequeno, e ela ajudava a fazer leitura, a postura e tudo mais. E por isso que dá importância, né, da coordenação, da liderança, porque em muitos momentos a coordenação e os agentes de pastoral que conduz, né, que faz com que a gente tenha essa força para poder começar. E falando então sobre testemunho vocacional, nós estamos recebendo ele, religioso perpétuo de nossa congregação, né? Congregação Sagrada Família de Nazaré, o Jason. Fale um pouco sobre a sua história, fala um pouco. Você já conhecia a Giovânia, daqui da paróquia? Talvez sim, a gente com certeza viu, porque fui da paróquia aqui 2011 até 2016, quando eu terminei aqui o percurso no seminário, então... Sim, sim. Então, muito provavelmente a gente... Uhum. Então, me fale um pouco sobre a história do ingresso aqui nesta casa. Rapaz, muito obrigado pelo convite, porque voltar aqui, estando nesse período de férias, para mim é muito importante ver pessoas que há muito tempo eu não via e tudo mais. É muito legal, você percebe a ação de Deus na história, na paróquia, na vida das pessoas. Então, eu estudei aqui na Escola Pia Marta, aqui no Colégio Pia Marta, de 2007 até 2013. Terminei aqui, então, do 6º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. Quando terminei, já tinha feito 2 anos de percurso vocacional aqui no seminário com o Padre Jonas. Já desde 2011 participava do grupo Juventude Livre em Cristo, que hoje é a comunidade Novo Êxodo. Então, participei de 2011 até 2013. E ali nesse percurso e tudo, vendo o testemunho dos padres, dos seminaristas, também nas celebrações, todos os outros movimentos aqui que tinha na paróquia, eu senti essa inquietação. Fui acompanhado pelo Padre Jonas e pelos seminaristas que estavam aqui na época, fiz o percurso vocacional e entrei aqui
em janeiro de 2014, né? Eu lembro que uma vez que eu era um dos jovens da paróquia, quando eu terminava o grupo aqui na Casa Pastoral, JLC, sábado à tarde, a gente saía, ficava ali conversando na calçada, e o padre Fábio já era o responsável do setor juventude. Ele passou e me disse assim: você vai ser padre. Eu, né, Nossa, fui que bem, profecia. mas eu fui bem sincero na resposta que eu Não, dei a não ele. vou. Vamos dizer só isso. Fui bem sincero na resposta que eu dei. Quando eu estava para entrar aqui, que ele veio celebrar a missa vocacional do mês de agosto com o setor juventude, ele olhou para mim, e a gente estava em retiro, ele não sabia que eu estava fazendo o percurso, olhou para mim e disse assim: eu não disse que você ia entrar no seminário? Então, entrei no seminário em 2014 para fazer essa experiência, e aqui estou, né, quase 10 anos depois, tendo feito já um bocado de estrada por aí. Bom, você está morando na Itália, né, cursando teologia. E quando terminou a fase do aspirantado, você foi para qual casa? Então, quando eu morei nessa casa aqui na comunidade Mundo Jovem, era um pouco diferente a estruturação dos anos. Então, nos 2 primeiros anos você fazia aspirantado e no 3º ano postulantado. Então, quando eu terminei o postulantado, fui diretamente ao noviciado. Já o noviciado era na Itália, em Brescia. Fiz lá no ano de 2017, onde professei os meus primeiros votos, com a validade de 1 ano. Depois as surpresas foram acontecendo, porque em teoria eu ao sul do Brasil, mas depois fomos mandados a São Bento, no Maranhão. Em São Bento... Conhecemos o Lucas Zelo, esse olha aí. ano, foi em julho. Gente boa em São Bento. Já tinha ido a Macapá 21 dias em 2016, mas é só aquele período das férias, como vocês fizeram esse ano. Em 2018, morei em São Bento, onde trabalhei ali na paróquia com o Padre Paulo, o Padre Gilson, o Padre Rui e o Padre Lourenço, e também na escola. Então, durante a semana, trabalhávamos na escola e tudo mais. De lá, outra surpresa, porque no final de 2018, a nossa teologia aqui no Brasil era em Curitiba. E o superior geral veio enquanto nós estávamos em retiro e fez o convite para fazer a teologia lá na Itália, né? Eu geralmente sou muito indeciso, então eu disse sim, porque se eu fosse ficar pensando, eu acho que eu estava dizer até não. não, eu acho que eu ia estar até Até hoje dizendo assim, indeciso. amanhã eu respondo. Então eu disse sim, fui e estou lá até hoje. Cheguei lá em janeiro de 2019, a teologia lá são 6 anos. Terminei o 4º ano agora, em setembro, porque o ano lá vai de setembro a junho. Em setembro começo o 5º ano de teologia. Muito bem. Jason aqui vivendo também conosco o 3º ano vocacional do Brasil. É válido lembrar, né, que dentre os principais objetivos desse 3º ano vocacional é promover a cultura vocacional nas comunidades eclesiais, nas famílias e na sociedade, para que sejam ambientes favoráveis ao despertar de todas as vocações, como graça e missão a serviço do reino de Deus. Como graça, né, que foi a sua vocação, né, que é a sua vocação, aliás, Com certeza. e principalmente como missão, né? Porque aí você morar aqui em Fortaleza, depois vai para o Maranhão, depois vai para a Itália, é o sentido missionário, né? Muito bem. Lucas Silva, meu co-irmão aqui de seminário, que vem de uma realidade curitibana, uma realidade piamartina. Nos apresente, por favor, essa realidade e também faça o seu testemunho vocacional. Bom, Rodrigo, eu sou nascido em comunidade piamartina também, na paróquia de Santa Edviges, e junto com o seminário Casa de Nazaré, o nosso seminário de teologia, onde o Jason era para ir e acabou seguindo outros rumos, né, na história. Mas a minha vida também, ela começa na realidade já da obra. Eu venho de família engajada na igreja, de pai ministro, de mãe colaboradora na igreja, e sempre num caminho de muita proximidade com os religiosos, com os padres, sempre conheci de perto o trabalho deles, dos primeiros que trabalharam e aí dos religiosos também que ali estudaram e depois se tornaram Lucas, padres, quase todos. Ali a gente consegue citar muitos nomes assim, e sempre de um modo muito simples,
para mim a vocação sempre foi muito simples, ver aqueles padres trabalharem, ver o modo como eles viviam. Nunca foi uma coisa muito longe da minha realidade, né? Coroinha desde os 5 anos, depois com os grupos de jovens, os encontros da Juventude Piamartina, a catequese, também colaborei com a catequese há algum tempo, e ali sempre num esforço de trabalhar com a juventude e vendo uma paróquia que sempre se renovava muito, e percebia a necessidade de estar com aqueles jovens, de ver aquelas necessidades, e também o esforço sempre crescente de continuação da obra, de fazer crescer e de deixar uma marca na vida daqueles meninos. E assim eu resolvi também fazer o meu caminho. Fui acompanhado desde os 12 anos pelos padres, ali primeiro pelos religiosos, Padre João Jorge, depois Padre Nivaldo, que me acompanhou por último, e ali com 17 anos, terminando o ensino médio, recebi o convite para fazer uma experiência já aqui em Fortaleza. Já tinha vindo aqui uma vez antes, para uma ordenação também de um dos nossos padres, conheci o espaço do seminário, e aí, ali no final de 2020, vim para realmente morar e poder fazer essa experiência. Estou fazendo essa experiência com Deus até hoje, não pretendo deixar. Sim, Lucas, nós, né, porque nós somos da mesma turma, estamos terminando a etapa formativa, né, do aspirantado, almejando, nós somos candidatos, né, almejando a fase do postulantado. Me fale um pouco sobre essa expectativa, né, que partilhamos, porém, de modo particular, né? Bom, Rodrigo, terminar essa fase do aspirantado vem junto com muitos outros movimentos, né? Aqui encerrar um ciclo, mudar de lugar, terminar um espaço, né, e começar outro. É uma outra dinâmica de vida, um outro lugar, outras pessoas. E isso, para mim, é um movimento muito sereno, que eu entendo a necessidade de mudar, porque também já vem me preparando, né? Entendo a necessidade de buscar outros caminhos, de estar aberto também à missão, é uma realidade necessária ao Piamartino hoje, e ali o Jace pode falar melhor para a gente sobre isso, né? De estar aberto à missão, de responder sim às várias necessidades da nossa congregação, mas de entender que daqui nós colhemos bons frutos. Foram bons frutos aqui em Fortaleza, e depois, onde quer que seja que a gente seja mandado, a gente também vai procurar colher bons frutos lá e fazer o que é possível. Assim como tive boas experiências aqui, guardo no coração, quero também guardar onde eu for, no tempo que for determinado. É isso aí. E nós estamos também recebendo, né, um vocacionado, né, esse termo, né, vocacionado, na verdade todos nós somos vocacionados, né? Todos nós estamos aqui, então, vivendo de certa forma. Giovânia vive a vocação de ser mãe, a vocação de ser esposa, né? Nós estamos aqui, Jason já está mais encaminhado, nós ainda estamos engatilhando, né? Mas o termo vocacionado, para quem está assistindo, na realidade, então, o jovem que visa o ingresso ao seminário, né? Por isso que a gente faz essa diferença. Todos nós somos vocacionados, mas no caso do Guilherme, ele está nessa expectativa, nesse processo, né? Nessa preparação para o ingresso no seminário, né? Lucas e eu já estamos no seminário, Jason já é religioso, né? E Giovânia, como eu disse, já vive a vocação tanto de esposa matrimonial, né? E também a vocação para ser mãe. Você, Guilherme, já tivemos um semestre, né, de preparação. Iniciando agora o segundo semestre, já está bem aí, né, a possibilidade do ingresso. Quais são as suas expectativas e como está sendo esse tempo? Boa noite a todos que estão nos assistindo, estão aqui. Bom, essa expectativa é alta, né, mas também cuidado com a ansiedade, para poder não botar a carroça na frente dos bois. Então, graças a Deus eu tenho sido acompanhado com o Padre Ronaldo, né, com esse meu colega aqui, maravilhoso, né, Rodrigo, que é o nosso formador vocacional. Então, esse processo está sendo muito gratificante para mim, eu estou progredindo bem, a diferença minha
de quando eu iniciei no vocacional este ano, agora é muito grande, né, a maturidade que eu adquiri, né, todo o pensamento que eu tinha sobre como era o seminário e sobre como eu deveria me portar. Eu venho progredindo, amadurecendo o meu conhecimento, amadurecendo também no convívio com os outros irmãos seminaristas, com o padre, também nos títulos vocacionais, com os outros vocacionados, e que para mim é gratificante, é maravilhoso estar vivendo esta época, né, a época do Kairos, da graça do Senhor, né, nesse terceiro ano vocacional, muito importante também, como é o lema desse ano vocacional, né, promover o bom convívio e o espaço aberto para que possam se desenvolver todas as vocações, quanto sacerdotais, religiosas, matrimoniais e leigas. Então, para mim, está sendo um processo maravilhoso e que, para mim, realmente é só mesmo questão de tempo, porque eu realmente desejo mesmo, o meu coração deseja ser piamartino, ser religioso e ser padre também. Bênção, amém, louvado seja. Você que está assistindo, diga amém aí, para que Deus possa fazer essa graça na vida de Guilherme e também na nossa, né? Guilherme, você é carioca, né? E nossa casa aqui é uma mescla de culturas, né? Eu sou goiano, o Lucas e Jonathan é de Paraná, né? Temos também do Maranhão, também do Ceará. E como é para você esse processo, assim, de como que está sendo a companhia, né, a vivência com os outros seminaristas, que de certa forma tão diferentes, né, culturalmente falando? Bom, para mim está sendo uma época nova também, né, de viver com pessoas com culturas tão diferentes quanto a minha. Eu aprendo com elas, elas também aprendem um pouco comigo, mas assim, é a coisa que eu estou achando muito bom, a convivência, né, saber sobre a cultura do outro, né, poder dialogar, poder saber como que era a vida dessa pessoa naquele lugar, saber como os seus jeitos, né, o que ela escutava de música, o que ela comia, né, as comidas típicas, que a gente consegue partilhar um com os outros. Isso também ajuda muito na convivência, né, que no caso é nosso carisma, né, de ser religioso, não somente no seminário, mas após a ordenação, que ajuda bastante também no convívio, né? Você saber quem é a outra pessoa que está do seu lado, você poder conversar, né? Ter essa intimidade, uma amizade, né? Claro, tem uns que a gente não pode muito porque a pessoa não se deixa abrir, mas a gente tem um ótimo convívio, graças a Deus, com todos. Muito bem, é o terceiro ano vocacional do Brasil, que tem como tema vocação, graça e missão. E o lema, corações ardentes, pés a caminho, tirado de Lucas 24, 32, 33. Indico para você que está nos assistindo que adquira o texto base desse terceiro ano vocacional, tá bom? E mantenha sempre em mãos, né? Tenha sempre em mãos esse texto base que é muito importante, é de uma riqueza extrema, que nos abrange, né, na verdade, assim, um conteúdo informativo muito importante sobre vocação, sobre graça, sobre missão, e aí vocês vão poder entender melhor quais são os objetivos desse terceiro ano vocacional. Giovânia, nós estamos nesse tempo, né, que, de certa forma, a paróquia Nossa Senhora de Nazaré vive esse tempo de graça em especial, porque nós estamos tendo muitas atividades no decorrer desse mês, né, nessa união, né, paróquia e seminário, né, que nem a paróquia vive sem o seminário também não pode viver sem a paróquia. Você faz parte de uma paróquia, né, e você é liderança de uma paróquia de um carisma muito atual, que é o carisma da congregação piamartina. Eu gostaria que você partilhasse sobre a participação dos jovens na liturgia, sendo que o principal objetivo, né, do carisma piamartino é estar junto com os jovens. Pronto. Eu costumo dizer que a juventude é a idade da igreja. Uma igreja que tem jovens atuando é uma igreja jovem, né? É importantíssimo, sim, a presença do mais idoso. Acontece que, como diz na carta de Romanos, né, como pregar se não há quem escute, né? Na verdade, a carta diz, como ouvirão se não há quem pregue? E eu já coloco assim, como pregar se não há quem escute? Tem que ter alguém para escutar.
E o jovem escutando, ele vai colocar em prática, ele vai agir, né? Eu penso assim, nós mais experientes, realmente é a experiência. O jovem é a coragem, é a força. Nós, a fé, o jovem é a atitude. Essa junção de ter a juventude dentro da igreja, atuante como é aqui em Nazaré, com tantos grupos, com tantos movimentos, né, que acolhe essa juventude. A gente tem aqui uma forte presença dos jovens na liturgia. Temos o Grupo Fanuel, que assume a celebração de 19h30 do domingo, inteiramente a juventude nessa celebração. E já puxando um pouquinho também para as crianças, já aproveito aqui para falar, a missa das 16h30 do sábado são com os catequizandos, então a criança já está também no caminho, também é conselho bíblico, né? Os provérbios dizem, coloca teu filho, ensina a criança o caminho que deve seguir, ela jamais se desviará dele. Então, a gente já está treinando, a gente não fala que a amizade influencia na vida da pessoa, então, se a gente cria o filho da gente num ambiente, né, religioso, com amizades religiosas, com atividades religiosas, dificilmente ele será influenciado de uma forma negativa. Então, acho que assim, nós temos essa graça, essa bênção de termos a nossa paróquia viva, e é uma segurança até de prosperidade. A gente sabe que isso daí vai permanecer por muito tempo, quando a gente tem alguém que nos substitua. A gente já está aqui pensando quem estará no meu lugar daqui a alguns anos, quem estará nos nossos lugares, né? Vai que aqui tem um padre Raimundo aqui do nosso lado, de Amém. repente. Não Viu, é isso? Jason? Seja feliz. Pároco Jason. O padre Padre Ronaldo, Jason. o padre Lucas. Padre Ronaldo, eita, Padre Ronaldo. Então, Giovânia, quando eu estava preparando as perguntas, e, na verdade, dentre as que eu pensei assim, não, essa é uma assim, que não pode escapar, que eu preciso perguntar a Giovânia. Assim, como que a liturgia, enquanto pastoral, consegue associar as suas atividades com carisma? Porque, assim, você, enquanto coordenador, e as suas outras também coordenadoras da equipe, vocês podem criar muito, né? Porque liturgia é um leque, né? Abre um leque muito grande, assim como a catequese. Como que você associa o carisma com a pastoral? a gente procura copiar São João Batista Pia Marta, né? Que ele tinha esse zelo muito grande pela liturgia. E a gente procura, através das nossas atividades, formação, manter esse zelo. É uma postura que a gente cobra sempre, que a gente pede sempre, que a gente coloca como realmente assim, muito importante o zelo por tudo que a gente for fazer dentro da liturgia. Do gesto que para a gente pode ser o mais simples até o mais importante, que tudo é importante. Então, a gente procura associar dessa forma, copiando, imitando, tendo como exemplo São João Batista Pia Marta e seu zelo pela liturgia. Ótimo. Então, falando então sobre juventude, eu gostaria que Jason partilhasse um pouco sobre o trabalho da juventude na Itália. Olha, antes eu só tenho que fazer para não cometer injustiça, né? Porque quando eu estava aqui escutando a Giovânia falar e tudo, me lembrava também, claro que muito importante para a minha vocação não foi só o testemunho dos padres e dos religiosos seminaristas aqui no Pia Marta, mas também dos leigos professores, Sim, porque muito me ajudaram com livros, para que eu pudesse continuar estudando aqui no Pia Marta, muito me ajudaram e foram testemunho para mim. Então, isso aí também é muito importante eu frisar. Toda vida que eu venho encontrar os que ainda estão aqui na escola. Então, na Itália, a nossa casa de formação é em uma escola, é como se fosse aqui no Pia Marta. A casa religiosa é em cima da escola, é em um dos andares da escola. E lá, por exemplo, nós temos 500 alunos nessa escola até os 13, 14 anos. Lá eu dou aula de religião em 3 classes, em 3 turmas, desde o ano passado. Então, em setembro a gente já começa de novo, voltar de férias já para começar as aulas. Assim como todos os outros seminaristas religiosos também, sempre tem as atividades de dar aula, de acompanhar no contraturno, de acompanhar durante o almoço. Então, buscando sempre de dar um testemunho de vida também, né? Ser piamartino nesses momentos simples do dia a dia, até mesmo no serviço na cantina. Tem gente que tem religioso que se ocupa da cantina, porque cada menino que vem ali pedir para comprar isso, faz o desconto de 5 centavos, faz isso, faz aquilo. Tem um religioso ali que faz o atendimento na cantina e interage muito
com os meninos também, assim como os padres e tudo mais. Eu, particularmente, nos finais de semana, faço serviço pastoral são 5 paróquias de uma cidade. 5 paróquias com o mesmo pároco. Você faz pastoral em 5 paróquias. Exatamente, que são sobre a direção do mesmo pároco. Lá na Itália começam a ter essas experiências chamadas unidades pastorais, porque uma época que teve o crescimento muito grande da população, transformaram capelas em paróquias, e hoje é muito difícil suprimir para tornar-se paróquia, para capela, porque tem todo o acordo entre Estado e Igreja. Então é muito difícil. Então o que acontece? Tem a nomeação de um pároco para várias paróquias. Pároco de 5 paróquias, pároco de 7, 8 paróquias. Então eu faço serviço pastoral nessas paróquias onde são diocesanas. Mas assim, tem muitos jovens. Nós buscamos sempre isso, não só onde eu estou, que é Palazzolo sul-Olio, a cidade já se chama assim, as paróquias dessa cidade, não só ali, nós buscamos fazer esse movimento com os jovens, de atraí-los para a igreja, atraí-los de uma maneira justa, correta, de uma maneira jovem, mas também e especialmente nas nossas paróquias piemartinas, né? Nós temos diversas paróquias na Itália, nós temos os centros de formação profissional, que são as escolas técnicas da Itália, e que nós estamos presentes ali, buscando sempre fazer aquilo que Pia Marta buscava fazer, que era dar uma educação cristã dentro dessa realidade. Tenho que dizer que a realidade hoje, especialmente algumas realidades que temos na Itália, são realidades em que o número de estrangeiros, imigrantes, é muito grande. Escolas com alto número de jovens que não são italianos, de jovens muitas vezes que não são católicos, são muçulmanos, e nós não podemos excluir a presença piemartina disso, né? Pia Marta não excluía os jovens, antes ele buscava dar educação a esses jovens, né? Ser testemunho para eles. Então, a atividade lá hoje, dentro das escolas, em modo particular, é desse jeito, é diante dessa realidade de juventude que nós temos, jovens que querem sempre se preparar ao mundo do trabalho. Então, são atividades muito práticas, é uma juventude com a cabeça muito prática, não muito teórica. Então, são determinados, a escola é dividida em modo diferente, como aqui no Brasil, e a nossa presença é lá, no meio da realidade que nós encontramos, né? A gente não trabalha lá tentando mudar aquela realidade para dentro dos nossos formatos de foi sempre assim, vamos continuar fazendo assim. Não, diante da realidade que nós temos, a gente busca fazer bem o bem, que Pia Marta dizia, e como a Giovânia falou aqui também aqui na liturgia, é essa busca de fazer sempre bem o bem. Muito bem, é uma pergunta clichê, mas assim, eu vejo como necessária. Você acabou de dizer, né, sobre o trabalho da juventude, né, lá na região, nas paróquias que você faz atividade pastoral. Mas assim, é mais do mesmo como pergunta, mas eu queria que você respondesse de uma forma bem particular. Qual que é a importância de Pia Marta nos tempos atuais? É clichê, mas que faz refletir muito essa pergunta. Pia Marta, a importância do carisma de Pia Marta, porque assim, eu muito particularmente, repito, né, nós temos a inspiração em Padre Pia Marta, mas não podemos fazer o que ele fez naquela época. Como eu tinha acabado de dizer, a realidade atualizada. Exato, também. A realidade é outra, que a realidade em que encontramos, que vivemos é outra. E o carisma, né, o espírito de Padre Pia Marta, aquilo que Deus suscitou em Padre Pia Marta e na sua família religiosa, é importante porque para dar uma direção de luz na vida das pessoas, na vida desses jovens. Em que sentido a direção de luz? De fazer entender que o trabalho, o emprego não é só dinheiro, que o divertimento e tudo mais não é tudo na vida, né? Existe a família, e que por mais que você possa ter tido problemas na sua família,
mas que a instituição família não deixa de existir, não deixa de ser válida porque aconteceu determinada coisa. Então ajuda a ressignificar também essa situações familiares, e principalmente hoje de manhã no encontro aqui no Pia Marta, a Gabi lá do Pia Marta Guanambi, ela falava essa prevenção, de acordo com a realidade que nos encontramos, prevenir que os jovens não vão para caminhos errados. Aqui no Brasil, por exemplo, muito forte em determinadas regiões a questão das drogas. Então, a educação piamartina deve dar esse sentido de prevenção. Lá na Itália tem outros problemas, às vezes a gente pensa Europa só no lado do dinheiro e tudo mais, são as pessoas ricas e tudo, mas existem questões afetivas, sentimentais, pessoais de cada um, que o carisma piamartino ajuda a dar um sentido para a vida. Acho que se for para resumir, o carisma piamartino dá um sentido na vida do jovem desde quando foi fundada a congregação, desde quando esteve com o Padre Pia Marta, até atualizando hoje nas realidades em que nos encontramos. Não sei se respondi. Foi além do que eu esperava. Viu? Muito bem. Falando então sobre pastoral, Lucas, você já teve a experiência, né, com os coroinhas, né, nesse tempo de aspirantado aqui. Agora você está com o oratório, né, tá bem próximo mesmo, né, do carisma. E também, não me esquecendo, né, da catequese no Pacuti, né, cheguei também a ir algumas vezes em alguns encontros. E também você faz o trabalho com os benfeitores de nossa casa. Como é a experiência pastoral? O que a experiência pastoral até agora te transformou? Eu acredito, Rodrigo, que as diversas experiências, né, ali 2 anos com os coroinhas e agora já fundando, né, uma outra parte que é o oratório do Colégio Pia Marta, eu acredito que na minha vida ela mostra como na diversidade dos dons e dos modos Deus pode falar para a gente, né? Ora com a catequese no Pacuti, que é uma realidade diferente, de uma outra obra de crianças que necessitam de um olhar específico, ora com o oratório do Colégio Pia Marta, que já parte para outra realidade. São 2 polos, mas ali a gente vê com clareza como o Pia Marta é atual, como o Pia Marta se encaixa em cada realidade e como pode ser dito. Muda o jeito de falar, mudam os instrumentos, mudam os meios, muda o público também. Mas a mensagem de Cristo é a mesma, e ali a gente vai se adaptando, a gente começa a dançar conforme a música. Cada um desses locais me proporciona uma maleabilidade maior para falar, para poder me portar, para poder me colocar. É como se eu pudesse dizer que, não, com isso eu sei trabalhar, eu sei dizer, né? A gente sabe chegar num lugar e se colocar diante dos jovens porque experimentou com eles, né? Estava para eles e com eles, também com os benfeitores, que são jovens em espírito, né? A gente pode se colocar também, e ali eles nos proporcionam uma manutenção do carisma também, eles conhecendo a nossa realidade, sabendo da necessidade pastoral, podem ali arranjar os meios, né, para que a gente possa desenvolver o nosso bom trabalho, para que a gente possa continuar sempre de uma maneira eficaz na frente dos jovens. Muito bem, e você que está chegando agora, que está acompanhando então o nosso podcast vocacional, esse é o nosso 3º encontro nesse mês de agosto, especial em nossa paróquia. Todos os nossos convidados são especiais, mas hoje estou sentindo assim tão bem. Giovânia, com a sua simpatia, com a sua alegria. Lucas, um querido. Jason, nós estamos tendo esse primeiro contato, né? Mas que bom saber da realidade da Itália. E também Guilherme, que eu acompanho então nesse processo aí de discernimento vocacional, e que eu também estou, né? Também, todos nós aqui estamos, enfim. Já seguiu o nosso Instagram do Vocacional Pia Martino, @vocacionalpiamartino.fo. Dê um like e se inscreva também no canal da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, /Fortaleza, no YouTube. Para quem está chegando agora, eu estou aqui com o Guilherme, vocacionado Pia Martino, Jason, religioso também de nossa congregação, Giovânia, coordenadora geral da liturgia de nossa paróquia, e o seminarista aspirante Lucas.
Dando sequência, então, aqui em nosso bate-papo vocacional, gostaria que você, Guilherme, falasse um pouco sobre o processo de discernimento, né, que já começa de agora, mas, assim, como que brotou no seu coração esse despertar à vida religiosa consagrada? Bom, Rodrigo, não é segredo para ninguém que eu sou acólito, né? Coroinha de Isso. De qual capela? nossa capela aqui da nossa paróquia, Sagrada Família. Muito bem. E, bom, foi a parte desse serviço, né, na liturgia que eu realmente desenvolvi esse despertar vocacional no meu coração. E antes disso, eu já participava em grupo de oração, né, na Sagrada Família, Missão São Miguel Arcanjo. E quando começou o mês de agosto do ano passado, começou o Padre Ronaldo ele proclamar, né, nas missas e tal, que ele estaria fazendo um discernimento vocacional com o jovem que queria que quem quisesse fazer esse discernimento, né? Padre Ronaldo é a chama, né? É. Ronaldo é... Ele, demais. E aí, eu na minha cabeça, muito inocente, né? Pensei assim, não, na minha cabeça naquela época eu queria casar. E aí eu falei, não, eu vou falar com o Padre Ronaldo para realmente ter esse discernimento, ter a oração, porque para mim era importante, né? Realmente para mim na minha cabeça era importante ter a oração, ter um discernimento de um padre. Tudo bem, eu fui falar com ele e eu já tomei um susto, porque ele perguntou se eu queria ser padre. Eu falei, não, padre, pelo amor de Deus, diga isso não. Tudo bem, aí ele foi me chamando cada vez mais. É sempre assim. Aí, cada vez que eu encontrava com ele, ele me chamava para ir pro seminário e tal, dizia, né, que Catiraba não dá futuro e tal. E aí eu falei, não, padre, pelo amor de Deus, eu vou casar. Não, aí tudo bem, aí ele parou, né, de me chamar. Quando ele parou de me chamar, teve o Círio de Nazaré, do ano passado, né, da nossa grande festa aqui, e eu vi meus amigos coroinhas servindo na procissão, e brotou o desejo de entrar para ser coroinha também. E aí eu entrei como coroinha, dia 8 de dezembro do ano passado, Imaculada Conceição, se não estou enganado, né? Então, pronto. E aí começou, eu fui servindo, sempre o desejo de querer servir mais todos os dias, até que começou um processo em que eu olhava para o padre celebrando a missa, e eu olhava ele com a estola, eu olhava ele com a casula, eu olhava como ele proclamava o evangelho, como ele fazia a homilia, tocava os corações das pessoas. Padre Ronaldo. Também, ele também. Tocou todos os padres que celebravam na Sagrada Família, né? Padre Fábio, que sempre está lá, Padre Aglailton, Padre Raimundo. Então, começou esse processo. Mas realmente aflorou mais quando eu fui visitar meu pai no Rio de Janeiro, em janeiro deste ano, onde aqui eu ia para a missa todos os dias, mas lá eu não podia porque a paróquia era muito longe da casa, então eu só poderia ir aos domingos. Então a falta, a abstinência de servir, a abstinência de estar na missa, fez com que eu pensasse muito sobre isso. E aí eu lembro que também foi no dia 8 de janeiro, dia da Epifania do Senhor, eu realmente tive esse discernimento, dizer, não, eu desejo ser padre, eu desejo entregar a minha vida para serviço dos outros, para serviço do que Deus me chama, né? E eu comecei a falar com o Padre Ronaldo, e aí ele, né, acho que até ficou muito feliz quando eu falei com ele, que ele já tinha parado de me chamar. Aí começamos o processo de vocacional, o discernimento, em janeiro, aí voltei para Fortaleza, em fevereiro, e começamos, né, com os retiros, com as pregações, com as formações, tanto com você, tanto com o padre. E para mim está sendo uma grande graça, né? Pois quando eu já descobri que queria ser padre, falei, padre, quando eu voltar a Fortaleza, eu vou pegar a mala e já vou para o seminário, tá bom? Mas aí não é assim que funciona. E eu vejo que é muito importante o processo vocacional, porque se me aceitassem já de início, eu já poderia ser uma vocação perdida, porque não teve um processo, não teve um amadurecimento, como eu percebo nesse momento que eu tenho agora, a diferença do início do ano. Então, para mim, é uma grande graça de Deus estar caminhando junto com os piamartinos aqui em Fortaleza. Muito bem, é um processo, né? Porque ninguém nasce pronto. E parabéns pela coragem, né? O mês vocacional na Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, nós temos muitas atividades, tá? Está acontecendo as visitas ao seminário, das pastorais e dos movimentos.
Também o estande da Pastoral Vocacional, o estande vocacional da Pastoral Vocacional Piamartina, a nova Pastoral Piamartina, né, vocacional, ligado então à animação, ao Secretariado de Animação Vocacional, que inclusive está vendendo nas capelas aí também na matriz trufas. Por favor, viu? Tá uma delícia, tem de vários sabores. Vamos ajudar, por favor, ao caixa da Pastoral Vocacional, que está começando agora. Tá? Nós vamos estar na Capela Divina Misericórdia, na Sagrada Família e também na Matriz, né, na nossa região aqui da paróquia. No dia 26 vai acontecer o primeiro Despertar Vocacional Piamartino, tendo início às 15 horas. Terá adoração, música, lanche, viu? O jovem gosta de lanche, o jovem gosta de comer. Então já vou falando que vai ter lanche e também vai ter a missa às 19 horas, presidida por Padre Ronaldo. E também a participação de Padre Vicente, da Arquidiocese de Fortaleza. Padre, o senhor prometeu que iria assistir o nosso podcast, tá? Espero que o senhor esteja aí ligado. Padre Vicente, da Arquidiocese de Fortaleza, irmã Lara, da Purificação, nós seminaristas, todo mundo, Giovânia e Jason, enfim. Pessoal bom, viu, nesse despertar vocacional. Dia 1º de setembro, já é setembro, mas dia 1º coladinho no dia 31, por que não falar, né? A Feira das Profissões, no ginásio do Colégio Pia Marta. Estaremos lá também com o estande da Pastoral Vocacional para poder falar um pouco mais sobre vocação. Não é porque nós estamos no 3º ano vocacional do Brasil, no mês vocacional, que é somente o mês de agosto, tá? Todo dia a gente tem que falar para que possa brotar, não somente no coração de Guilherme, mas de tantos outros jovens, esse interesse, esse despertar à vida religiosa consagrada. Não somente também a vida religiosa consagrada, mas para poder casar, como Giovânia, que hoje é vó, ter filhos, entendeu? E é isso. Nós estaremos também recebendo em nossos próximos encontros, Maiara, da Pascom, a Tassiana, Cláutenes, Eduardo, Fabiola, que são as lideranças do Colégio Pia Marta. Até os fãs de Padre Ronaldo também ele vai retornar, mantenham calma que Padre Ronaldo vai retornar a este podcast, tá? Paciência, não me cobre no direct, Padre Ronaldo vai retornar ao bate-papo. Giovânia, eu acredito que, eu acho, como eu já falei, né, catequese, liturgia, uma das pastorais, duas pastorais mais assim que exige muito, né, de seus agentes. Como que você orienta, na verdade, né, e quais são também os desafios do engajamento e da responsabilidade da pessoa que assume esse compromisso? Como que você orienta? Assim, ó, hoje você faz parte da pastoral da liturgia. Aí você vai orientar, você vai falar. E aí, como que você mantém essa responsabilidade? Então, como eu te falei, a gente tem essa formação inicial. E depois a gente faz essa divisão nas escalas, onde tem um coordenador em cada equipe. E esse coordenador fica acompanhando essa pessoa. E a gente se reúne novamente na última segunda-feira de cada mês, onde aí sim trazemos temas novos, formações, e também tiramos dúvidas, né? Colocamos situações que aconteceram nas celebrações, fazemos correções, e é dessa forma que a gente vai orientando. Além daquela orientação inicial, a gente acompanha, tem um coordenador que acompanha semanalmente, porque serve na mesma equipe, fica ali acompanhando, tirando dúvidas e orientando, e também na reunião mensal. Quando é algo que o coordenador não consegue resolver na equipe, ele traz para a coordenação na reunião mensal, e quando a gente não consegue, a gente leva o Padre Ronaldo, que aí dá certo. Aí se resolve. Aí se resolve, né, com a presença do padre. Giovânia, e assim, você sempre foi da paróquia, né? Sim. Sempre foi. Sim e não, né? Eu morei em Belém por 6 anos, dos 6 aos 12. E morei pertinho da Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém. Meu pai trabalhava lá. E veio para Fortaleza e eu vim morar pertinho da igreja de Nossa Senhora de Nazaré. Isso é né? chamado, isso é graça. Então, uma graça muito grande. E aí comecei a participar, fui catequista, lá aos 16 anos de idade, irmã Luísa, Padre Batista, só entra no céu quem for com as crianças. Muito bom, bom demais. E fui catequista até que, como eu falei, fiz a crisma, casei e fui morar na Calcaia, quando casei. Só que vinha participar das missas aonde? Nazaré. Vinha.
Não tinha jeito. Morei no Henrique Jorge, vinha para Nazaré. Morei lá no Calcaia, vinha para Nazaré. Então, assim, eu sou fora desculpa o nome dos setores, né? Não estou inclusa nos setores de Nazaré. Hoje eu moro na Serrinha, perto do aeroporto. Mas continuo servindo em Nazaré. Desde 92, depois que fiz o Seminário de Vida no Espírito Santo, não saí mais. Já fiquei engajada. E até hoje é uma graça muito grande poder estar aqui e poder ter minha família também aqui, né? Que hoje meu esposo também é ministro. Os meus 2 filhos são liturgistas, as minhas 2 noras são liturgistas, e a gente consegue viver a família na igreja e viver a igreja na família. É uma grande bênção. Muito bem, você está fazendo teologia, né? Na Sim. Católica. E o que isso tudo contribuiu para o seu enriquecimento espiritual? 100%. Eu não seria nada se eu não tivesse feito esse seminário de vida lá em 92. Eu não sei onde eu estaria. Eu casei muito nova, casei aos 20 anos de idade. Quando eu casei, meu pensamento era, se não der certo, eu separo. Só que Deus me chama assim, ei, bichinha, não é assim não. Vamos conversar aqui baixinho. E aí foi em 92, a gente casou em 89. E em 92 começou a minha experiência que eu chamo assim, apesar de já ter sido catequista, de já ter participado de grupo de jovem, de já ter sido coordenadora de uma comunidade infantil, Sementinhas também na época, Sementinha de Jesus também na época, que hoje é a outra sementinha que a Silvinha leva, né? Mas assim, eu fui ter esse encontro com Jesus através do Seminário de Vida no Espírito Santo, onde muitos conceitos ele derrubou, muitos conceitos que eu tinha, né? Ele derrubou, né? E com as formações, só foi enriquecido, só foi enriquecimento. Não tenho assim, eu não me imagino longe desse caminho, não sei onde eu estaria. Acho que eu não consigo me imaginar longe desse caminho. Sabe, Nazaré foi esse caminho assim para mim, foi essa porta aberta que eu espero permanecer. Até que eu penso que seja como um casamento. Eu estou aqui quando eu estou triste, eu estou quando eu estou alegre. Eu estou quando eu estou doente, eu estou quando eu estou saudável. E eu quero que seja até que a morte nos separe. Eu não quero me separar nunca da paróquia de Deus, de Cristo. Amém. Giovana, você falou sobre encontro. Eu quero fazer uma pergunta para Jason, como que foi o encontro dele com a língua italiana, né? Porque teologia, né? Fala um pouco sobre essa realidade. Então, eu fico sempre fazendo os parênteses, né? Aqui, porque Giovanni falou, parecia minha mãe. Porque eu sou do Araturi, morei no Araturi, lá na Calcaia, ali até lia para missa ali. Mas depois eu morar no Montese e tudo mais. Bom Sucesso é onde ela mora atualmente, meus pais moram atualmente lá, no Henrique Jorge. Ela só vem à missa aqui na paróquia de Nazaré, ela não vai à missa em outro canto, só tem a igreja ali, não, Nazaré. Enfim, a língua italiana. Graças a Deus, com o inglês, meu professor Jefferson, aqui do Pia Marta, se ele assistir esse podcast, ele vai me desculpar, mas ele sabe que o inglês eu nunca consegui aprender. Né? Fiz do 6º ano até o 9º, não consegui aprender o inglês. Já o espanhol, por exemplo, eu fiz no ensino médio, aqui podia escolher. Primeiro ano do ensino médio, escolhi imediatamente espanhol, fui para o espanhol. Consegui aprender. O italiano, graças a Deus, eu tive facilidade em aprender. Eu coloquei na cabeça que eu tinha que aprender, né? Porque morar em outro país. Já em 2016, o padre Sérgio Comete fez aulas de italiano para mim, aqui deu aulas de italiano para nós. Ele é muito exigente, né, Padre Ronaldo fala. Ele é muito exigente. Ele deu umas aulas de italiano por 6 meses, uma vez na semana. Aí você pensa, eu aprendi italiano. Chegando lá, quando a primeira pessoa fala com você, você pode repetir? A pessoa repete, aí você um pouco mais lento, a pessoa repete lento, aí você olha e diz assim, o problema não é a velocidade. Porque você não sabe mesmo. Exato. Então eu disse, não, peraí. Então eu comecei a ler em voz alta dentro do quarto, né? Ler, e comecei a procurar, eu disse, tenho que falar, me lançar e tentar falar, por mais que eu erre, eu vou fazer isso. Sábado e domingo a pastoral era só eu na paróquia, em que todos falavam italiano, então eu tinha que me virar e falar italiano, me fazer entender de algum jeito. E depois uma grande ajuda que tem são as crianças,
Porque o adulto, ele fica forçando para tentar entender o que você está falando. As crianças não, as crianças olham e dizem assim, que? Não diz assim, Ele não. não sabe mesmo. Eles corrigem. Então eu aprendi muito com as crianças o italiano. Porque eles vão corrigindo mesmo, eles não têm vergonha, né? Não tem filtro naquele momento e tal. Com a língua italiana, graças A criança não quer saber se é de fora ou não. quer saber, ele ri, diz, ele não sabe Ele ri italiano. também, Meu Deus. Ele ri. Graças a Deus, isso me ajuda muito também na experiência com os jovens, com os adolescentes hoje. Eu tenho um defeito muito grande, que eu perco a paciência rápido, né? Mas os jovens, eles me... muito rápido. Então vamos com calma. Você tá bem, né? Você tá bem, né? Muito rápido. Mas criou esse clima de fraternidade com os jovens, com os adolescentes das paróquias e tudo mais, da escola, que eu acompanho e tudo. Clima próprio, muito bonito, muito legal. E isso me ajuda muito no dia a dia na Itália também, né? Seja na convivência em comunidade, mas também nos serviços que nós temos, isso me ajuda muito, porque não me sinto excluído, né? Não me sinto excluído e tudo mais, me sinto parte, né? Sou cearense, moro na Itália, mas me sinto parte dessa comunidade que moro e que me acolhe. Coração italiano agora, Aham. então? O coração é italiano, então. Rapaz, o coração, olha, o Rodrigo, Fala, não pior é que ao brasileiro, vivo mas não é dá nem italiano. pra cortar. Não, a gente, assim, sou brasileiro, o sangue é brasileiro, né? Mas procuro me adaptar também aonde eu estou vivendo, a Itália, que tem um carinho muito grande por eles. E penso que seja recíproco, a situação ali seja recíproca, esse carinho é recíproco. Com a faculdade, graças a Deus, quando eu fui a segunda vez, né, que eu morei em 2017, eu fui para o Maranhão, quando eu voltei, o ano inicia em setembro, e eu cheguei em janeiro. Então, eu tive o ano 2017, que eu aprendi o italiano, e de janeiro até setembro, no meio das crianças, na comunidade religiosa e tudo mais, fui aperfeiçoando esse italiano, a língua italiana. Graças a Deus, durante então, na teologia, quando iniciei, não tive grandes dificuldades, graças a Deus, mesmo com a leitura e tudo mais. Vem um pouco, dá um branco, como diz aqui no Ceará, não sei como é que diz em Goiânia, sabe? Dá um branco, né? É desse jeito, dá Um branco, quando na hora da prova, que a prova lá é oral, é só você, o professor, por 20 minutos, meia hora, o professor faz pergunta e você responde. Então, às vezes a cabeça fica pensando nervoso em português para você responder em italiano, ali dá uma... Mas tá dando certo até hoje. Você Estamos pensa em aqui. italiano? Penso em italiano. Os jovens me perguntaram isso 2 meses atrás, que eu estava uma semana com eles, me perguntaram, Jason, vem cá, mas tu pensa em italiano? Eu penso em italiano. Sendo assim, eu já vou fazer essa ponte com o Lucas, que eu também creio que ele pensa em italiano, né? Porque ele de nós é o que mais fica aí. Ele fala ligeiro, a gente quase não entende, né? Mas ele é o que mais tem essa como é que fala? Essa aproximação, né? Com a língua. Ele pensa com Porque ele de eu- Curitiba. Lucas, agora nós vamos pegar nós vamos entrar dentro do avião, né, voltar para o Brasil e aterrissar no Maranhão. Gostaria que você partilhasse um pouco sobre a nossa, né, missão, a missão São Bento, missão no mês de julho. Fale direito, viu? Que eu morei lá 1 ano. Agora eu vou Olha, fazer a o prova. Jason vai julgar aqui a minha partilha. Não, mas experimentar a realidade de São Bento, para mim, foi uma riqueza muito grande, porque ver a realidade, ali a gente também chegou numa época de festa de padroeiro, e ali ver a comunhão da comunidade, ver as obras, a comunidade religiosa constituída ali, para mim foi uma riqueza muito grande de sair da realidade de Fortaleza, aqui, que é tão forte, né, viver aqui no seminário é uma realidade diferente, embora seja grande, né, com o colégio, com a paróquia, com o seminário, são muitas manifestações da obra, mas sair um pouquinho e ir para o interior, olhar uma realidade diferente da capital,
para mim foi muito enriquecedor ver aquela comunidade reunida para celebrar a festa do padroeiro ali, ver os jovens piamartinos que se reúnem nas nossas obras e ver que ali o carisma também existe, que o carisma ali também continua. Aqui também eu tenho que fazer os créditos ao Jason, porque me disseram que a Pastoral dos Adolescentes foi fundada por ele quando estava lá, e é uma obra que cresce e permanece, né? Não sou eu. Eu tinha começado um ano antes com o Padre Paulo. Depois nós chegamos e teve uma... A gente mudou. Incentivo. A gente incentivou junto com o Padre Paulo. Vitória, Rita, Eduardo. Olha, pronto. Ó, Jason. Tá aí, ó. Helena, Coran, Wellington, todo mundo. Aí eu vou mandar para todo mundo esse podcast aqui para deixar registrado. Mas ver toda essa questão, aqueles que passaram também, uma gratidão eterna ao Padre Lourenço, que talvez seja o nome mais expressivo na comunidade, pelo tempo que passou, pelas obras que realizou, todos os piamartinos que nos precederam. Também, como dizia o Padre Pia Marta, né, que a gratidão seja a maior virtude da nossa instituição, viver isso também, e ali perceber que nós precisamos de religiosos, precisamos de pessoas que queiram continuar esse trabalho tão bonito, que ali existe e que precisa de mãos para trabalhar, né? O Guilherme falou ali, estava falando antes da gente começar, do Pietas et Labor, né? Realmente a gente precisa querer rezar e trabalhar mais pelas nossas obras, porque são grandes e os meninos precisam de nós. Muito bem. Falando sobre obra, Giovanni, como que está a expectativa para mais uma festa da padroeira? Eu imagino que o serviço da liturgia vai ser intenso, né? Porque são muitas atividades, né? E aí, como que está a preparação da festa da padroeira? E me fala um pouquinho sobre a experiência dos outros anos. Pronto. Festa da padroeira realmente é um período em que dobra os serviços, né? Mas também é um período de muita alegria, de interação, de renovo, de conversão, de retorno para casa. Tem muita gente que retorna à igreja a partir da festa da padroeira. Vem, às vezes, até só para um lado social e acaba ficando e retornando à casa da mãe, né? É um barulho, né? A paróquia se anima, faz um barulho, mas um barulho saudável, um barulho muito positivo, né, de alegria, de ânimo, de sopro. É um momento assim de festa, literalmente, né, a festa da padroeira. Esse ano está trazendo o tema geral Virgem de Nazaré, ensinai-nos que vocação é graça e missão. Agora está de acordo. Então, Virgem de Nazaré, ensinai-nos que vocação é graça e missão. Esse é o tema geral. Para cada noite tem um subtema. Né? E a gente trabalha ali naquela animação, preparando a entrada dos setores, das pastorais, aquele movimento onde cada um quer trazer a sua simbologia, a sua oferta, a demonstração do seu carisma. E é bonito de se ver, porque a gente acaba conhecendo toda a diversidade da nossa igreja, tanto carisma, tanta coisa diferente, tanta coisa nova, tantas opções. Né? Por isso que a gente fala, só sai da igreja quem não conhece a igreja, porque a gente tem para todos os gostos, né? E aí a gente tem a parte social e a gente tem os convidados, né, os padres que vêm de fora. A gente prepara todo o comentário, aquele comentário inicial, faz a preparação também, seleciona. É sempre difícil a parte de selecionar, fazer as escalas para essa data. Sempre difícil, porque nós somos mais de 60, 70. São 10 dias de festa. Como colocar todas essas pessoas? Mas aí o Senhor, Deus vai inspirando, né, vai direcionando e a gente vai fazendo. Então, a expectativa é muito grande, é uma alegria muito grande, é algo que, quando termina, a gente sente muita falta. Fica assim, acabou, a gente queria mais, fica com gostinho de quero mais. Muito bem, estamos quase encerrando. E, Jason, gostaria que você, nessa mensagem final, claro, deixasse também seu agradecimento, quisesse também fazer lembrança de alguém que te ajudou durante esse decorrer, né, do processo de discernimento vocacional. Você já está quase chegando lá, né? E também qual o conselho que você dá, assim, principalmente assim, para Guilherme, né, que está pensando em vir para o seminário. Qual é o conselho que você dá para aquele jovem que queira abraçar um carisma específico? Porque o carisma piamartino é um carisma muito específico, né? Nós temos muitas congregações na igreja e muitas congregações que se parecem, né, em carisma. Eu acho Pia Marta assim, muito atual,
também, mas muito, muito singular, né? Qual é o conselho que você daria? O conselho, hoje de manhã, a gente estava falando lá no campo da escola, eu até disse assim, Guilherme, espera que mais tarde tem o podcast e tudo mais. Então nós estávamos conversando antes. Eu disse, à noite você vai, eu te digo lá também. Porém, eu disse a ele, de viver cada momento, cada etapa, não mecanicamente, né? Procurar responder aquilo que sente dentro do coração. Cada um sente alguma coisa dentro do coração. Não existe um coração de gelo, de pedra, que a pessoa não sinta nada. Cada um sente alguma coisa. Se é uma angústia, se é uma alegria, se é uma inquietação, mas sente. Então, procurar ajuda, né? Procurar ajuda para fazer um caminho de discernimento e viver cada etapa não mecanicamente, né? Eu estava dizendo a ele que é como um namoro, até chegar ao casamento, né? Claro, tem o primeiro momento da... Giovanni, me corrige se eu tiver errado, mas tem sempre o primeiro momento do encanto, a paixão e tudo mais. Depois, quando você entra no centro seminário, é como se você começasse a namorar ali. Aí você começa a ver os defeitos do outro, descobre realmente que é um outro, então vai devagarzinho descobrindo o outro e se descobrindo. E isso, com o passar do tempo, aí chega um momento que você diz assim, não, isso aqui não dá mais certo, não. Pode ser um sinal positivo, dizer se realmente não é a minha estrada, mas pode ser um momento de prova, um momento de crise que é necessário para o crescimento. Então, se você for adiante, depois tem o período do noivado, que você vive essa etapa dizendo, é isso mesmo que eu quero para a minha vida, né? Eu pensei todas essas coisas quando eu estava me preparando para a profissão perpétua dos votos, porque foi 5 anos de votos simples, né, que nós chamamos, se renova a cada ano os votos de pobreza, castidade e obediência. E quando foi para decidir, eu disse, não, para decidir é como decidir para o casamento. Eu estou me consagrando a Deus, não estou me casando com ninguém, estou me consagrando a Deus, mas a decisão é para a vida toda. Aí eu até disse para ele, por exemplo, eu não posso me consagrar pensando, amanhã se der errado eu desisto. Né? É uma profissão chamada perpétua, porque é para a vida toda, assim como também o sacramento do casamento. Então, esses são os conselhos que eu daria para quem quer fazer um acompanhamento vocacional, um discernimento, e eu puxo a sardinha para o nosso lado, né, em modo específico, para a congregação os Piemartina, religiosos, a vocação Piemartina consagrada. E sua mensagem? Eu quero agradecer a vocês, né, então, você, Rodrigo, que mandou o convite, eu estava lá na Jornada Mundial da Juventude, no meio da multidão, chegou uma mensagem de um número que nem de Fortaleza era, eu disse, não... 62, Goiás. Eu pensei, é golpe. E era golpe. Mandou um áudio, disse, já eu te respondo, que eu estou no meio da multidão. Então, muito obrigado pelo convite, aos padres, Padre Ronaldo, mas especialmente o Padre Raimundo, né, que é o superior da comunidade aqui de Fortaleza, pela acolhida. E quero mandar um abraço, né, para minha família, que com certeza que tá assistindo agora. Nós queremos conhecer, pai e mãe do Jason, tem irmãos? Meus irmãos, meus sobrinhos. Exato, tem um sobrinho que eu conheci domingo, dia dos pais. Conheceu agora? Eles já estão com quantos anos? 3 meses. Nossa. Então, um abraço aos meus familiares e também a todos aqueles que eu já partilhei muito da caminhada, né? Aqui na Paróquia de Nazaré, tantas pessoas, no Colégio Pia Marta, em Macapá, em São Bento. Fosse nomes que eu tivesse que citar aqui, não ia dar certo, né? Porque eu ia esquecer de gente e a gente não ia sair daqui hoje. E também um abraço pro pessoal lá da Itália, pro pessoal da minha comunidade religiosa. Mande o link para eles vão assistir esse vídeo, né? Porque, olha, obrigado, que não é fácil viver comigo, não, viu? Até porque nós somos, a gente mora na Itália, mas somos italianos, brasileiros, chilenos e angolanos na mesma comunidade. Todo mundo dos 4 cantos da congregação juntos na mesma comunidade. Então, um abraço a todos.
E para o pessoal lá da paróquia também, de Palazzolo Sulóleo, onde eu faço serviço, eles quando escutarem o nome da cidade, eles vão entender. Ou vai botar a legenda em italiano embaixo, né? Tem que pedir o pessoal da Pascom para botar. Eles vão entender que falou com eles. Então, muito obrigado. E aí nos vemos por aí, pelas ruas da paróquia. Então aqui no seminário é interestadual, lá internacional, né? É. Convívio. Internacional, a teologia. Jason, nós que agradecemos. Muito obrigado pela sua oferta sincera a Deus e principalmente a oferta ao nosso carisma, né? Que Deus lhe abençoe sempre. Que Pia Marta também possa te abençoar muito, viu? Giovânia, sua mensagem final, eu queria que você colocasse assim, você, de certa forma, né, mesmo seu esposo sendo ministro, né, faz parte do mestre, mas de certa forma você deixa a sua casa, né, por exemplo, agora você está aqui, veio, está conosco, né, deixou netos, filhos, o marido, a importância da família, né, e esse equilíbrio entre os afazeres de casa e do serviço e também as atividades pastorais. E também você já deixa e já faz o seu merchandise com o Instagram da liturgia, viu? Sigam o Instagram da liturgia de Giovânia, de todos vocês, né? E dê sua mensagem final, por favor. Pronto. Hoje eu tenho assim uma visão junta e misturada da família com a igreja, como eu falava, né? Graças a Deus a gente consegue vivenciar o ser família, servindo ao Senhor, e levar a igreja para a nossa casa, em todos os nossos momentos, né, de encontro, de partilha, de reunião, a gente conseguir levar a igreja. Eu acho que para mim é mais fácil, porque eu tenho uma família engajada. Eu acho que a dificuldade maior é para aquele leigo que, quando precisa sair, aí o marido fica chateado, né, tem que dar assistência no filho, tem que ficar com o neto. Isso é bem entendido, bem compreensível e bem aceitável lá na nossa casa, esse cuidado também, né? Esse zelo, esse respeito por essa missão. Então, assim, eu acho que, para mim, eu acredito que seja fácil por isso, por conta do entendimento de toda a família nesse sentido. E quero agradecer, né, o convite, foi um prazer muito grande, foi uma experiência nova, foi muito bom estar com vocês. Muito obrigada pelo convite. Quero agradecer a toda a pastoral litúrgica, todos os membros das equipes litúrgicas, que vivem realidades diferentes, que passam o dia dessa forma, trabalhando, cuidando de filho, de neto, e tiram o seu tempo para vir servir ao Senhor. Nesse ano vocacional, atendem esse apelo, né, de vocação, graça e missão, entende, e vivem a sua vocação como leigo dentro da igreja, escolheram essa pastoral para servir. Muito obrigada pelo seu sim. E sim, siga, por favor, nosso Instagram, também é novo. Nós estamos aqui lançando o Instagram da Pastoral Litúrgica, @pastorallitúrgica _Nazaré, onde nós estamos trazendo diariamente o Evangelho do dia. Pensamos em colocar a liturgia das horas, frases do santo do dia, os avisos da liturgia, os movimentos, né? E, então, estamos lá e aguardamos você. Dá uma passadinha, siga também o Instagram da Pastoral Litúrgica. Giovânia, obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Deus Giovânia, abençoe sua missão. dia me deu um abraço que eu estava precisando muito. E naquele momento eu senti o abraço da minha mãe. Viu? Louvado seja Deus. Obrigada, Senhor. Viu? Lucas Silva, deixa a sua mensagem e um incentivo aí para que o jovem que esteja... Você jovem, você rapaz, que tem média de 15, 16 anos. E que já está quase terminando o ensino médio, tá? Agora você vai escutar aí esse incentivo de Lucas, eu tenho certeza que você vai querer. Ó, hoje eu vou para o seminário, vou entrar em contato com o Padre Ronaldo. Diga aí. Vara, não faz muita propaganda, que senão é capaz de estragar ainda. Menino. Mas queria agradecer a oportunidade de estar aqui, Rodrigo, assim, acho que de confiar na minha capacidade, né, de estar aqui, poder partilhar alguma coisa da nossa vida, da nossa experiência, que é rica aos olhos de Deus, mas que pode ter algumas coisas. Mas penso aos jovens e coloco a eles que se coloquem na presença de Deus, né, na realidade de todo dia. Acredito que falar com Deus a partir da nossa vida é muito mais viável e mais próximo do que a gente, às vezes, querer debulhar o terço inteiro pedindo uma resposta do Senhor, porque é complicado, né? A gente não se colocar em disposição que a gente não consiga, né?
Se hoje eu consigo ir à missa uma vez por semana, ou se eu consigo ser fiel na minha oração ali, nas minhas necessidades, ao modo que eu posso, é assim que eu vou falar com Deus, e assim Deus vai falar no meu cotidiano. A gente não precisa se destacar do mundo para poder seguir a Cristo. Não. Primeiro a gente fala no cotidiano e ali a gente vai ouvindo a moção do Senhor, e se for realmente uma especial consagração, como o Jason acabou de dizer seu sim no começo do ano definitivamente, a nós que desejamos trilhar esse caminho, Deus vai falar e a gente vai poder seguir. Realmente, Deus não dá o que a gente quer muitas vezes, mas dá o que é necessário para seguir. Aqueles que precisam e aqueles que realmente são chamados, eles são assegurados pelo Senhor. Agora, na visita a São Bento, a gente brincava, Dom Hélio Rama, bispo de Pinheiro, foi crismar na paróquia, e nós brincávamos, se nós vamos ser padres, se Deus quiser. Não é se Deus quiser, é se nós quisermos, porque Deus sempre quer. Deus não vai desfazer um chamado. Deus sempre quer. É nós que devemos querer também. Porque Deus se chamou, Ele não volta atrás. Às vezes nós que ficamos ali um pouco, ali balançando, mas que a gente possa ser firme e perseverante conforme a graça que o Senhor nos dá a cada dia. Muito obrigado. Lucas é aquele tipo de seminarista que toda casa de formação deveria ter, viu? Sereno e educado. Muito obrigado, viu? E você, menino, que deseja vir para essa casa o ano que vem? Guilherme, você tem feito um acompanhamento, você tem se dedicado, é um menino muito esforçado, e eu acredito que sabe, do que quer. Qual é o conselho para o jovem que está assistindo? Você que é aluno do Pia Marta, que também tem aí, que faz parte do oratório, que Lucas também tem ajudado pastoralmente. Qual é o seu conselho para o jovem que deseja vir para o seminário? Que deseja ser um vocacionado, Perseverança, Perseverança, porque muitas são as coisas que vão te fazer pensar em desistir, pensar em dizer assim, não, Deus não me chama, porque eu não sou capaz, mas é Ele que nos capacita. Então, o meu conselho é perseverar, confiar em Deus, mesmo naqueles momentos difíceis em que você pensa que você não vai conseguir dar o próximo passo, mas se você confiar em Deus, oferecer a sua mão para que Ele possa te levantar, você vai conseguir sim, porque a gente não caminha sozinho, ninguém foi ordenado padre porque caminhou sozinho, porque disse, não, eu vou ser padre. Não, foi a graça de Deus e, obviamente, também o esforço daquela pessoa, mas realmente é Ele que nos capacita, que nos move e que nos deixa cada vez mais confiantes, com corações ardentes para que possamos caminhar, porque não é fácil, mas com Ele a gente consegue, com certeza. E eu agradeço aqui o Rodrigo, que me chamou para esse podcast, ao Padre Ronaldo, que sempre me acolhe aqui no seminário, a todos os meus amigos e colegas aqui do Colégio Pia Marta, da paróquia, do seminário, e obviamente também ao pároco, que sempre nos acolhe aqui, sempre tem uma palavra de consolo, de ajuda. Então, é isso. Muito obrigado, Rodrigo. É isso aí. Sabe qual é o meu conselho? Que você siga agora o @vocacionalpiamartino.for, o @seminário_mundo jovem, o @piamartinos do Brasil, e também o Instagram da liturgia da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, e se inscreva no canal da paróquia no YouTube. Só que um conselho ainda maior é que você continue a assistir o nosso podcast vocacional. Está quase acabando. Nós teremos ainda mais uns 2, 3 encontros, e aí nós estaremos encerrando esse ciclo, essa fase que para mim é de graça, é de missão. Muito obrigado você que esteve desde o começo dessa transmissão. Um prazer imenso conversar com vocês, e até a próxima quinta, se Deus quiser.